Oi gente, tudo bem? Eu vou gravar agora a mensagem 47. A mensagem 47 é assim, sobre o livro de Esther. Esther, ela foi uma rainha e ela morava com o primo dela, Mardoqueu. Que se você for estudar, a Bíblia fala que é sobrinho e tal, mas se você for estudar mesmo, a verdadeira o verdadeiro parentesco de Mardoqueu é primo, ele era primo de Esther. E também não veio ao caso, o que importa é que ele cuidou dela, né? E se você for ver, Esther era uma moça virgem. E aí teve uma festa lá, o rei deu uma festa e falou que queria que trouxesse a esposa dele para a rainha, né, Vasti, para a rainha Vasti, para mostrar a beleza dela, tudo. E aí a rainha Vasti se recusou, aí veio o rei. E o que a gente vê nisso? Ele pegou e falou assim, tá bom, então agora tira essa rainha daqui e eu vou pedir umas... Falou assim, vai no reino e pegue todas as moças virgens e tragam para o harém do rei, que o rei vai escolher delas uma rainha. Nisso, quem que foi escolhida também pela beleza? Esther. Esther chamava Hadassah. E ela não era assim... Quando ela foi para ir para casa do rei lá, pro harém do rei lá, o Mardoqueu falou assim, olha, não fala que o seu nome é Hadassah, fala que seu nome é Esther. E aí ela foi tudo. E nisso a gente pensa, nossa, ela já foi, já virou rainha. Não, ela podia virar parte do harém do rei. E o que é o harém? O harém, o rei vai lá, faz o sexo dele lá com as mulheres, mas não toma por... o harém é praticamente como se fosse, não assim, prostituta, mas a hora que o rei quisesse, ele ia lá, usava, acabou, tchau, entendeu? Nem se lembrava que elas existiam. Então, ela podia fazer parte do harém do rei, ficar ali, não como rainha. Só que quem tem a marca de Deus, ele honra, ele levanta, ele escolhe. Por exemplo, a gente vê, né, que ela foi lá com o rei, tudo, isso, aquilo, e de repente o rei escolheu ela como rainha. E lá na frente você vai ver que Amã, que era tava lá com o rei, fazia parte dos conselheiros do rei. Ele pediu a morte de todos os judeus, porque o tio de Esther não quis se dobrar a ele, não quis, porque assim, quando Amã passava, todos eles tinham que dobrar o joelho em reverência. Só que o povo judeu só dobra o joelho diante de Deus. Não dobra o joelho diante de imagem, não dobra o joelho diante de pessoa, diante de ninguém. Ele só dobra o joelho diante de Deus. E o povo judeu só dobra o joelho diante de Deus. E Amã queria ser adorado. Queria que quando ele passasse, todo mundo curvasse a cabeça. Só que não é isso que Deus quer, né? Deus quer adoração só para ele. E aí, o que aconteceu? Amã fez uma forca, foi lá, falou com o rei e tal, e falou que tinha um povo rebelde que não queria. Inventou uma história lá e o rei acreditou. Se você, não vou falar certinho para você ler o livro de Esther. Leia o livro de Esther, que é um livro lindo. E aí, o que aconteceu? Quando ele mandou matar o povo judeu, quem foi morto foi ele. Quem foi morto foi ele, porque ele não sabia que Esther era judia. E Mardoqueu foi lá e contou para Esther todo o plano que ele tinha arquitetado. E Esther foi lá e deu um banquete para o rei e contou para o rei o que Amã estava fazendo. Se você for ler a história, é lindo. Aí eu fiquei pensando, né? Nossa, como que pode? Deus é tão poderoso. Deus já sabia que um dia Amã ia passar e Mardoqueu não ia se curvar. E por causa dele não se curvar, o povo judeu ia ser triturado, né? Porque foi decretada a morte de todos os judeus. E aí, o que acontece? Eu fiquei pensando, nossa, Deus é
poderoso, né? Às vezes, quando Esther saiu lá da casa de Mardoqueu, ela saiu triste, achando que era uma derrota, porque imagina, ela nunca ia casar, não ia poder constituir família, ia viver no meio do harém, e a hora que o rei quisesse, o rei ia lá e fazia as coisas, e depois não ia querer mais, e não, sabe? Ela não ia ter uma vida. Então, quando ela saiu, aparentemente foi motivo de derrota. Foi motivo de tristeza. Só que Deus, Ele sabe os caminhos da gente. É igual quando você vai ver, quando Moisés foi jogado na água, dentro do cestinho. Para a mãe dele, foi horrível. É como se tivesse sido o fim ali. Mas ali era um começo de uma história. Outra, quando José foi vendido pelos irmãos também. Se você for ver, José tinha sonhos, os irmãos invejavam José e José foi vendido para o Egito. E aí, o que aconteceu? Ele se tornou o segundo abaixo de Faraó. Só Faraó estaria acima dele no Egito. E quando ele foi para o cárcere injustamente, se você for ler a história de José, que ele adulterou, né? Ele adulterou não, tá cancelado o nome de Jesus, que acusaram ele de adultério, tudo, ele não adulterou, né? Ele foi lançado no cárcere com a acusação de ter adulterado. Quando ele chegou no cárcere, o carcereiro deixou todos os presos na mão dele. Ele ficou como o carcereiro lá. Abaixo do carcereiro, ele que mandava na prisão. E aí, o que aconteceu? Ele revelou o sonho do rei do Egito e foi colocado como o segundo abaixo do rei do Egito. Até que teve toda aquela fome, toda aquela coisa. E também tem o livro de Esther também, que se você for ler, o livro de Esther é lindo. Você vê, quando ela saiu, era motivo para morte para ela. Nossa, acabou minha vida, eu vou viver no harém pro rei, não vou ter minha família, não vou ter meus filhos, vou viver para fazer sexo com o rei a hora que ele quiser. Acabou minha vida. Só que muitas vezes a gente olha uma situação que tá acontecendo, a gente fala, nossa, já era. Como Marta e Maria acharam, nossa, Lázaro tá morrendo, meu Deus do céu, manda chamar Jesus. Aí Jesus ainda demora 2 dias. E aí Lázaro morre de 4 dias. Aí Jesus ainda fala, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Muitas coisas na nossa vida, às vezes está acontecendo uma coisa ruim. Você já viajou para lá, já viajou para cá, você já foi para lá, já foi para cá. Parece uma bola de ping-pong, para lá e para cá, para lá e para cá. E muitas vezes você não entende o agir de Deus. Igual, eu conheço Jesus assim hoje porque um dia eu fui arrebentada na minha vida. Eu usei droga, eu fiz muita porcaria na minha vida. Um dia eu vou tirar para contar o meu testemunho. Vou gravar um vídeo com o meu testemunho. E vocês podem ver que hoje eu conheço a Deus num nível tão profundo. Não conheço tudo de Deus, porque nunca ninguém vai conhecer tudo de Deus. Porque Ele é muito infinito. Mas se hoje eu tenho essa comunhão que eu tenho com Deus, hoje esse conhecimento, se hoje eu adoro Deus de Espírito e verdade, foi pelo que eu passei lá atrás. Muitas vezes, para fazer a limonada, você tem que espremer o limão. Para fazer o azeite, tem que espremer a azeitona, entendeu? Muitas vezes você está sendo espremido, você está olhando essa situação e está achando que é situação de derrota. E você ora e se pergunta a Deus, por que está acontecendo isso? A palavra de hoje é confia no Senhor. Confia nele. Não fica aí triste, angustiada. Não fica angustiado. Confia no Senhor. Você já orou, você entregou seu caminho para o Senhor. E de repente, depois que você se converteu, ou você começou a orar, começou a dar tudo errado, você não sabe o que está acontecendo, por que dessas coisas? Eu quero falar para você hoje que Deus, Ele tem uma nova história para escrever para você. Ele tem um novo caminho para você. E muitas vezes o caminho que Deus está te levando não é o que você quer, porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus não erra e sempre tem razão. Então, confia no Senhor.
Muitas vezes eu como ser humano, eu olho uma situação e falo, meu Deus, quando que isso vai acabar? Jesus, isso, às vezes, né? Não é sempre. Às vezes a gente olha uma situação e a gente fica, meu Deus do céu, nossa, como é que vai ser? A gente fica se preocupando. É igual, teve o ano passado, meu filho ia ter que pegar ônibus para ir pra escola, ia ter que ir sozinho tudo, porque ele ia estudar numa escola lá longeão, lá do outro lado da ponte lá. E aí eu fiquei apavorada, e Deus falando, confia em mim. Tá bom, Senhor, confio no Senhor. Só que eu passei noites em claro preocupada, sendo que Deus tinha falado pra eu descansar. Eu falei, meu Deus, como que pode ser isso pra glória de Deus, né? Meu filho, ele não vai querer entrar no ônibus sozinho. E aí eu preocupada. E quando eu vi, eu já tava preocupada. Aí, fiquei uns 2, 3 meses assim, preocupada. Aí teve um dia eu tava aqui no meu salão, minha cliente chegou e falou, ai, Ema, você viu? As crianças de lá vão vir tudo pra cá pertinho. Eu falei, ai, bem que eu podia ter dormido tranquilo. Bem que Deus falou pra eu confiar nele, né? Resumo da história. Meu filho tá estudando perto de casa agora. E eu apavorada, achando que ele ia estudar lá, sendo que Deus tinha falado pra eu confiar. Então, muitas vezes Deus fala pra você... Agora eu sei, se Deus fala pra eu confiar, eu nem me preocupo mais. Agora, é a palavra que eu falo pra você. Confia em Deus. Não vai ficar aí apavorada, desesperada. Ai, não, fica tranquilo, confia no Senhor. Tá preocupado, tá angustiado? Dobra o joelho e ora. Entrega aí essa preocupação pra Deus, que vai sair. Confia no Senhor. Porque muitas vezes é igual Esther. Esther, no momento que ela foi tirada da casa dela lá, com o primo dela lá, Mardoqueu, ela achou que era o fim, ela nunca mais ia ver Mardoqueu e viver, ela se preocupou à toa, sendo que Deus estava escrevendo uma história linda com ela. E outra também, quando você tem a marca de Deus para vencer, se você tem marca para reinar, que você tem depois que você aceita Jesus, nós somos escolhidos como reino e sacerdotes. Então, se você aceitou Jesus, você tem a marca da vitória. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso que você está passando hoje está cooperando para o seu bem de alguma forma. Então, confia no Senhor. Porque a chuva ela não dura para sempre. E a dor também ela não dura para sempre. E essa palavra é 47. 46 ou 47? Acho que é 47. E que vocês possam estar meditando nisso. E lendo o livro de Esther, porque quando você lê a Bíblia, aquela palavra ela entra através dos seus olhos e vai direto para o seu coração e sacia a sua alma. Então, leia o livro de Esther, que você vai ver como é linda a história dela e como Deus vai falar com você, tá bom? Fica com Deus, Pai do Senhor, tchauzinho.